Eu digo que é um talento geracional na nossa família de cozinhar. E nunca dava certo, né? Sempre acontecia alguma coisa. Então, eu sinto como se a gente estivesse curando gerações, né? Sim, Lá sim. no Rio Grande do Sul, tudo ia naquele isopor do X, né? O Uhum. X ia dentro de um isopor redondo. Então, a minha tia veio com essa ideia da caixinha. A gente montou a caixinha. E aí, eu digo que era muito para acontecer. O Instagram lança o bumerangue. E Nossa. aí a caixinha era as pessoas abriam a caixinha Uhum. e usavam o bumerangue. E aquilo se espalhou, todo mundo queria fazer o bumerangue com a caixinha. Como competir com o X? Porque o X as pessoas tinham ele é enorme assim. Então o hambúrguer era assim, a gente precisava convencer as pessoas de que sustentava, porque era metade assim do diâmetro. E ela vai mais nos detalhes. O Sim. É, homem já não é nessa parte. é. É. E Então, tem uma mulherada comandando Não bem que os aí, homens né? são ruins, né, para Não, fazer sim, isso. sim. Mas a mulher é mais nisso É, aí. o John. em posição de liderança. Quando não tinha preparação para isso, né? O colégio não prepara a gente para Sim, isso, sim. né? O colégio vai lá dar disciplina matemática, português ali, só que a liderança ela tu aprende, acaba que eu tive que aprender na prática, né? E isso foi bem custoso, era um desafio porque a minha cidade nunca tinha vivenciado um evento como eu queria fazer, Uhum. mas foi muito legal. A gente teve o reconhecimento do PHP ali também, do prêmio do hambúrguer perfeito. Uhum. Porque depois eu descobri que foi um dos maiores eventos de hambúrguer do Brasil. Salve, salve, galera! Estamos começando mais um Burro no Papo. Eu, Alisson da Speed, diretamente dos estúdios BNP, aqui na Zona Norte de São Paulo, para o Brasil. Vamos começar mais um episódio incrível aqui. Hoje eu tô com, né, as convidadas aqui trazendo beleza pro estúdio, que eu só tenho cara feio aqui. É porque vocês não veem, só tem cara feio aqui no bastidor, né? Estamos trazendo beleza pro estúdio. Mas primeiro, antes de apresentar quem é, de falar um pouquinho, eu gostaria de agradecer os nossos patrocinadores que fazem isso aqui acontecer. Então, ao longo do nosso episódio, aqui na telinha, na sua telinha, vai aparecer o QR Code, vai aparecer os nomes. Vai lá, segue os caras também, que dá essa força, que tá sempre aqui apoiando a gente, faz a coisa acontecer. E também deixar aqui, né, mencionado para que você que não conhece ainda, não conhece os serviços, tem a galera da CDM Finanças aí para dar um up no seu negócio na questão financeira. Os pickles da McCoy's Pickle Factory, os melhores pickles do Brasil. Chega lá também? Sim, com Brasil inteiro, certeza. né? Eu acho que só não tá chegando em Marte ainda. O Fábio já deve estar bolando isso aí. Pris Food, embalagens. A gente tem a galera da Da Vinci Gourmet com os xaropes aí para você fazer as suas bebidas, a sua Pink Lemonade e tudo mais. Os molhos da Junior Food Service, os melhores molhos do Brasil. Um grande abraço pro Abner, meu amigo, rei do boné. Falando em boné, a gente tem pouco. Porque tem mais uma caixa e meia lá dentro guardada. A gente vai botar ali bem bonitão no estúdio. Mas tem boné pra caramba. E também a nossa querida Quantum Pão. Um abraço lá pro Anderson e pro Nick, que estão lá com a Quantum 3.0 voando, uma fábrica gigante, os melhores pães do Nordeste, esperando que chegue logo aqui pro lado de cá também, pra gente poder usar. Também temos a nossa querida Speedburg e Use BNP Oficial, camisas exclusivas. Nossa, eu voltei no tempo, hein? Vou cortar aqui, tá? Eu esqueci o nome da minha própria empresa, olha isso. Também temos a nossa querida Speed Foods, aí distribuidora, que atende você aqui em São Paulo com produtos exclusivos e uma variedade gigante para sua hamburgueria, para sua pizzaria, para sua lanchonete, enfim, rodar tranquilo. Use BNP Oficial, as camisas exclusivas do seu podcast favorito. Inclusive, a gente está com uma coleção nova lá, novas camisas. Tá tudo bem aí, Daniel? Vai lá, solta o cupom Primeira10 e você tem 10% de desconto, envio para todo o Brasil. Eu estou aqui hoje com elas diretamente. Eu vou falar o nome, se eu tiver errado, você me corrige. É Sim, Marau. isso É aí, isso aí, tá certinho. certo? Marau, no Rio Grande do Sul. A galera do Sul eu gosto demais. Só não gosto do frio, né? A gente estava aqui falando do frio. Mariane e Fátima. Tudo Mãe e bem, Alisson? filhas no comando da Potatoes Burger. É Isso isso aí, mesmo? Falei isso aí. certo? O inglês ainda tá fluindo, viu?
O Duolingo tá ajudando, graças a Mas Deus. se falar potatos também, Potatos o também. pessoal da cidade fala potatos, fala potatoes. Meninas, sejam muito bem-vindas aqui. É um prazer receber vocês. Vão pra feira também, né? Pra galera que não sabe, a gente tá gravando na semana da FISPAL. E aí é uma delícia poder conectar a galera que tá vindo de fora. A gente aproveitar essa oportunidade para bater um papo. Por favor, vamos começar essa história da melhor forma possível, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi a origem de tudo isso aí. Vocês que são mãe e filha, como é que foi esse processo aí de montar o negócio, de começar a jornada do burger? Então, Alisson, primeiro agradecer, né, pela oportunidade. Eu acho super legal que o podcast dá voz a pequenos, né? Não desmerecendo os maiores no nosso ramo, mas é legal ver o pequeno, né? Porque às vezes a gente lá no interior se identifica mais com esse pequeno, né? Com os problemas, enfim, com as coisas desse pequeno. A gente é de Marau, no Rio Grande do Sul, é uma cidade de 45 mil habitantes, né? E o nosso negócio, ele começou familiar, ele é familiar. Meu pai, desde que eu me conheço por gente, já fazia comida. Era chefe a domicílio, então ele ia até a casa das pessoas e fazia. Por exemplo, tem um aniversário, chamava ele fazia uma janta para 20, 30 pessoas. E ele estava nesse processo, ele há um bom tempo já, desde os meus 12 anos, acredito, 12, 13 anos. E eu vi, durante o Natal, Ano Novo, a gente sempre estava trabalhando, né? Eles sempre estavam trabalhando, ele e minha mãe. E isso foi passando o tempo, a gente foi ficando mais velho. Quando eu estava no primeiro ano de faculdade, assim, meu pai estava nessa época de transição, minha tia tinha entrado pro negócio, mas eles tinham a ideia de ser buffet de festa, né? Eles queriam fazer festa de 15, casamento, enfim. E eu gostava muito de comer hambúrguer. E o meu pai já tinha feito curso de hambúrguer, mas ele não pensava em especificamente uma hamburgueria, né? Ele falava para mim assim, a gente não tem dinheiro para colocar restaurante, né? Esquece, isso precisa de muito dinheiro. Mas na minha cabeça era só começar. Então, meu pai tinha todo o conhecimento, assim, né? Ele era de cozinha já, ele sabia fazer hambúrguer porque tinha feito curso. A mãe já estava trabalhando com ele. Mas ele não via esse lado, né? Então, eu ia para uma cidade a 1h30 de Marau para comer um hambúrguer. Caraca. Né? Na época, eu ia para essa cidade porque namorava com a pessoa de lá. E comia hambúrguer lá e sempre falava, vamos botar uma hamburgueria. E lá não tinha hamburgueria? Não, em Marau não tinha. A gente tem o X, né? Que é famoso no Rio Grande do Sul inteiro. Mas o hambúrguer ainda era um caminho a ser explorado. Isso era 2017. Então, foi ali quando, pra te ter uma noção, a Holy, nessa época, tinha o quê? 2, 3 anos? Sim. Então, era muito no começo. Aí, eu coloquei lá no Instagram que o telefone dele e falei que ele tava fazendo hambúrguer. Que ele fazia pra mim, mas eu falei que ele tava fazendo. E ele tem uma coisa que ele nunca diz não para um cliente. Então eu sabia que se a pessoa ligasse e pedisse, né? Ele ia fazer. Ele ia fazer. Botou ele na furada, já de cara. Já botei ele na furada. Começou assim. Aí eu fiz o MEI para ele, bolei o nome, porque o nome vem do apelido dele, que é Batata. Então é por isso que é potato. Só que pensei, bom, não vou botar batata. Batata burger não vai... Não. Vão achar que é uma coisa de batata, eu vou botar mais pro inglês, assim. Eu e meu irmão fizemos a logo, assim. Eu lembro que a logo começou no Paint. Nossa. Eu com 5 anos fazendo logo. E aí o meu irmão falou, não, deixa que eu faço, porque meu irmão não sabia mexer no Corel. E aí ele deu uma ajudinha nisso, mas ele estava em outro trabalho, nesse começo. Inscrevi meu pai no MEI, meu pai descobriu 6 meses depois que ele estava no MEI, ele não sabia. Já devendo uma pá de guia do MEI. Uma pá de DAS. Uma pá de DAS para pagar. Foi fazer um empréstimo, não conseguia liberar o cartão de crédito, não conseguia nada. E eu não dormia direito. E daí, enfim, começou dessa forma. Não de castigo, não. Começou dessa forma, só que eles estavam insistindo no buffet.
Isso, isso foi abril, né, de 2017. Quando foi novembro, eles decidiram se mudar para um lugar que tinha um espaço para casamento, para formatura, porque como era isso que eles queriam fazer, né? Então, ia Já estava bem condizer, né? propício, né, ali. Só que aí, isso foi novembro. Novembro a gente fez num sábado, eu lembro até hoje, 54 hambúrgueres. E nós ficamos, meu Deus, nossa, Arrebentou, vendeu um monte. arrebentou. Quando foi fevereiro, a gente tava fazendo 200. Ó. Sem maquininha de cartão de crédito, só recebendo em dinheiro. Uma loucura. Anotando o pedido à mão. Anotando um pedido à mão. Tendo a fritadeira a mais ou menos uns 400 metros da nossa cozinha. Porque Nossa, senão desligava a chave. Então a gente começou assim, ó, assim. a batata já viajava no delivery antes de Viajava. sair pro delivery. Exatamente, ela tinha 2 viagens de delivery. Então a gente começou assim, do mais absoluto nada. Eu brinco que a gente só deu certo porque não tinha concorrência. Não tinha quem fizesse a mesma coisa, porque o produto era bom também, né? Uhum. Claro. Então começou aí. Só que o meu pai tinha muito essa trava desde criança, porque a história que contam na minha família é de que, primeira coisa, meu bisavô fazia uma massa pro pai do meu pai, meu avô, e os outros irmãos. E todos eles são pirados em culinária por conta desse meu bisavô. E o meu avô tentou colocar diversos negócios de comida, tipo feijoada, churrascaria, e nunca deu certo. Então, meu pai foi crescendo com isso. Não dá certo. Restaurante, não dá certo. Mas tinha essa coisa na família que eu digo que é um talento geracional na nossa família de cozinhar. E nunca dava certo, né? Sempre acontecia alguma coisa. Então, eu sinto como se a gente estivesse curando gerações, né? Sim, Da sim. nossa família. Eu acho essa história super poderosa. Me aproprio dela porque ela é forte, né? Eu acho que a gente tá honrando desde o meu bisavô, meu avô. Então, enfim, Vocês romperam uma bolha, né? Toda aquela barreira que foi ficando, É. das pessoas que não conseguiram, que não foi, mas mesmo assim continuavam tentando, e aí vem vocês e rompem essa bolha. Como é que foi o desafio de começar o negócio? Porque você estava numa cidade que não tinha hamburgueria, não. certo? Provavelmente se tinha lanche, alguma coisa, era aquela coisa mais tradicional e tal. Qual foi a pegada que vocês fizeram para poder comunicar isso para o público e conseguir fazer isso rodar? Olha, só um pedacinho que eu quero falar. É o seguinte, o Adriano já tinha, ele era conhecido na cidade. Então isso aí foi a primeira coisa que aconteceu, né? Conheciam ele, sabiam que ele era bom na cozinha. Ele já Daí tinha aquilo feito já tinha esse feito trabalho de coisas. nome. Uhum. Então, Sim. quando a gente colocou, é um hambúrguer do Batata, as pessoas O pessoal já tinha naturalmente iam. referência que Já era algo tinha bom, né? referência. E Legal. aí minha tia veio com uma ideia e falou assim, ó, vamos colocar numa caixinha. Porque lá no Rio Grande do Sul tudo ia naquele isopor do X, né? O X ia dentro de um isopor redondo. Então a minha tia veio com essa ideia da caixinha, a gente montou a caixinha e aí eu digo que era muito pra acontecer. O Instagram lança o bumerangue. Não. E aí a caixinha era as pessoas abriam a caixinha Uhum. e usavam o bumerangue. E aquilo se espalhou, todo mundo queria fazer o bumerangue com a caixinha. Então, ali foi duas coisas que uniu. A gente uniu o boca a boca da comida dele, que era boa, e aí uniu o boca a boca das pessoas, porque elas não recebiam, não tinham aquela experiência de delivery na época. Uhum. Hoje é comum, né? Hoje é Todo comum, mundo né? tem. Mas na época foi uma virada muito grande para nós, E essa você questão. acabou dando a sorte de É. uma ferramenta digital estar sendo lançada ali na hora e conciliar com uma coisa que virou febre, né? Exatamente. Tinha várias cores a caixinha, então As pessoas as colecionavam. pessoas faziam coleção. Da hora. Faziam, tipo, paredes, assim, não jogavam fora. Botavam na estante, botavam no Instagram para mostrar. A gente tem até imagens, assim, de clientes que postaram nas redes sociais a parede deles Cheia de de caixinhas. caixinha. Porque nós tínhamos rosa, verde, laranja. Porque a gente começou com uma marronzinha, assim, mais neutra, que é a nossa pegada.
mas daí foi fazendo umas coloridas e as pessoas... Isso é legal que você criou um efeito de comunidade, né? De pertencimento do pessoal que está ali na região, a marca, o produto. E quando vira esse negócio de querer começar a colecionar, de juntar, de demonstrar no dia a dia ali, isso acaba conectando muito a marca, né? Sim, com certeza. E como é que é a estrutura de vocês lá? Vocês operam com quantas pessoas? Como é que é a rotina? Os desafios da operação em si? Contando com nós, né? Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, a gente atualmente está em 20 pessoas, Uau. contando o motoboy e tudo mais. Porque no caso a gente tem motoboy próprio também, né? Porque o interior dá essa questão de a gente não usar o iFood, né? A gente só tem o aplicativo Não próprio tem e o iFood lá. WhatsApp. É. Não. Tem, mas a gente não está inserido porque roda bem sem o iFood, assim. Legal. Então, atualmente a gente está em 20. A gente tem um salão que cabe até quase 130 pessoas. Uau, A é gente chama de grande. salão, vocês chamam de loja. Lá a gente chama de salão. Grande, né? É grande. É um puto espaço. E a nossa cozinha tem 94 metros quadrados. Caraca. Ela é gigantesca. Que cozinha. É gigantesca. E, enfim. Hoje vocês ainda são a única hamburgueria da cidade ou já tem mais Não, gente? já tem outras hamburguerias. Mas a gente costuma brincar que quanto mais hamburguerias abrem, mais a gente vende. Eu falo isso direto também, cara. É incrível. Tem um amigo meu que ele vive falando isso. Toda vez que abre uma hamburgueria na região em que ele tá, ele vende mais. Sim. Parece que, não sei se cria o giro do consumo do hambúrguer, aí o cara, ele começa a provar naquela que é nova e lembra que tem que comer hambúrguer e começa a pedir nas outras de novo e acaba aumentando, né, o Mais fluxo de todo pessoas mundo. estão falando sobre hambúrguer e começa a disseminar mais, né? A gente tem essa ajuda para disseminar o hambúrguer, porque foi uma longa caminhada. Hoje, o hambúrguer, eu acho que na nossa cidade, ah, assim, vamos dizer que ele tá junto com o X, Uhum, né? Na quantidade que as pessoas conhecem. legal. Claro que ainda tem bastante caminho a percorrer, mas a gente Mas tá aí. tá caminhando, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente sabe que, assim, cada região do Brasil tem as questões culturais, as questões regionais, né? Eu não conheço muito a fundo o Sul, mas nas poucas vezes que eu fui, eu visitei muitas cidades tradicionais, de culturas austríacas, culturas alemãs. Como é que é lá e como é que é a adaptação do seu cardápio para isso? Você tem alguma cultura mais forte, predominante lá? Sim, a gente é uma cidade colonizada por italianos. Certo. Então, assim, já começa daí. Eu acho até muito importante falar disso, porque às vezes lá em Marau, eu ouvia esse ou aquele falando: precisa usar esse pão, precisa usar esse cheddar, tem que fazer dessa forma o hambúrguer. E às vezes na tua região muda completamente, que se tu seguir determinadas regras que para nós Sim. é o perfeito do hambúrguer, a gente começa a não agradar o público. Então, foi feito esse estudo de como, né, como competir com o X, porque o X as pessoas tinham ele é enorme assim. Então o hambúrguer era assim, a gente precisava convencer as pessoas de que sustentava, porque era metade assim do diâmetro. O outro dá para alimentar uma É, família, né? então a gente tem um pão mais maçudo, né? É um pão diário, Uhum. né? Que tipo no nosso meio é visto como errado, mas que eu acho que dá personalidade para nós, porque não adianta tu tá cumprindo todas as questões ali das regras de um hambúrguer perfeito, mas para tua cidade, para o teu cliente aquilo não ser. Então assim, eu parei de me comparar, eu acho que é importante a gente Sim, parar de se comparar e a gente identificar do nosso cliente, né? O que ele quer, como ele quer, por mais que não seja o certo para nós. Mas, ó, vamos lá. Você me puxou um assunto aí que é bem complexo. O Burger no Papo, ele nasceu dentro dessa vibe aí, de que não tirando o mérito, obviamente, de ninguém, eu acho que tem uma galera muito foda aí, a gente fala, sei lá, o Thiago Benedetti, Fabrício,
o Marcos Vigorito, puta, tem N caras aí fodas do mercado, né? E que vieram capinando desde quando Sim. tudo era mato, construindo conteúdo, aprendendo, estudando muito, e é muito válido isso. Só que a gente está falando de comida. E a comida ela é viva, sempre foi, e ela nos mantém vivos, né? Então, se você pegar a alimentação em si, eu tive um professor na faculdade que ele falava que a gastronomia ela é viva e você não pode pôr regras aí. Não existe o que não pode. Não existe isso é o certo ou o errado dentro da gastronomia. A gente tem estados do nosso país que se pega uma formiga, né, e se faz um prato Transforma. regional. Entendeu? Tem diversas variações. Então não existe o certo ou o errado. Existe o que é adequado para o meu público, para isso a minha aí. região, e aí você consegue adaptando. É porque, por exemplo, o Fabrício, quando foi lá provar, a gente entrou no ranking dos 100 melhores hambúrgueres do Brasil Eu vi. com o nosso pão. Então, Legal. anterior a esse ranking das 100, ele fez aquela ranking das 10, que ele excluiu São Paulo para fazer um ranking, e ele falou sobre o nosso pão. E quando eu toquei no assunto com ele o que tu acha do pão, né? Tu acha que muda? Ele falou, meu, é a personalidade de vocês. Sim, sim. Eu E no não mundo de mudaria hoje, nunca. para você ver, a gente pode sair daqui agora e ali no supermercado, compra um pão industrializado, seja lá o pão que for, um hambúrguer, um queijo, um bacon, que vende em qualquer supermercado, eu posso chegar e abrir um delivery na minha casa a qualquer momento. Mas ter identidade, ter personalidade no produto, no local, na casa, na essência do negócio é outra pegada. Sim. Você tem que, de fato, pensar no todo, entender qual é o seu público, que é o caso de vocês, né? Vocês tiveram que entender o público dali da região, tinham uma outra marca que fazia um produto e aí fazer um trabalho muito mais forte, que é se manter fora daquela linha e convencer a galera de que aquilo era o legal. Sim. Isso aqui é foda. Isso que é foda. Bom, para a gente falar de gestão, queria falar um pouquinho com vocês sobre gestão. Putz, é uma merda. Eu não gosto de falar disso, mas é legal a gente levantar essa discussão, porque eu acho que desnecessário, mas a gente sabe que ainda existe muito preconceito de mulher no comando de alguma coisa, eu nem sei porquê. Eu acho que vocês trabalham muito melhor do que a gente, com certeza, né? Muito mesmo, assim, eu já trabalhei com mulheres incríveis, inclusive eu tô com uma agora lá na minha equipe que ela tá até mandando em mim. Tá muito legal. Mas você sente essa barreira ainda? E eu sei que vocês fazem parte do grupo, né, das meninas aí do burger e tal. Como é que é essa relação? Você sente ainda essa divergência, essa restrição da galera, ou não tem mais isso? Então, eu comecei com 21 anos, né? Além de ser mulher, era muito nova, né? Quando a gente iniciou a hamburgueria. Então, no começo foi muito difícil pra mim. Principalmente liderar pessoas mais velhas, tanto mulher quanto homem, assim. Porque tem essa barreira, né, de ser mandado por alguém mais novo. E aí tive dificuldades com homens, mas hoje eu já aprendi a lidar melhor. Eu acho que foi melhorando ao longo do tempo essa percepção das pessoas dentro do nosso negócio mesmo, delas mesmo enxergarem, né? Sim. Darem o crédito pelo nosso trabalho. Eu acho que a gente se provou ao longo do tempo. Claro que vai ter sempre algumas pessoas que vão ser mais resistentes. E tudo bem, eu acho que como empreendedor, tu tem que se adaptar. Tem que se adaptar e achar formas de liderar e de impor. É um desafio como qualquer outro, né? Por exemplo, um homem vai ter o mesmo desafio daqui a pouco para engajar os funcionários, é o mesmo que a mulher enfrenta, só que, claro, com a questão de tu ser mulher e ter que comandar homens. Alguns vão ser mais Tem essa resistentes, dificuldade, mas resistência, né? às vezes tem. Às vezes no mercado também até me julgando mesmo, assim, a mim mesma. Quando a gente para pensar em referências, a gente normalmente também lembra primeiro deles, né? E tem mulheres fazendo Tem. trabalhos muito legais. É que a mulher, ela é mais assim,
ela é mais organizada Uhum. e ela vai mais nos detalhes. Sim. O homem já não é nessa parte. É. É. Então, E tem uma mulherada comandando bem Não que os aí, homens né? são ruins, né, para Não, fazer sim, isso. sim. Mas a mulher é mais nisso É, aí. o Johnny é mais cuidadosa. extremamente organizado. Muito. Mas é legal que, assim, a gente já teve algumas, e sempre que tem a oportunidade de trazer, eu gosto de trazer, porque a mulher ela tem esse olhar mais detalhista, mais cuidadoso Tem que com estar as tudo no coisas, tem que estar lugar. tudo mais, no lugar, mais emocional também, mais né? emocional, mas isso faz parte do negócio, né? Se Uhum. você, a gente falou, há uns episódios atrás, a gente falou com o Pedro da Etc. Burger, é uma hamburgueria, uma mistura de galeria de arte, e o forte deles é o atendimento da galera, né? E quando a gente, eu pelo menos assim, quando falo atendimento, sempre me vem uma mulher na cabeça, Sim. não por atender em si, mas pelo cuidado que tem, o A carinho, o detalhe, a delicadeza. delicadeza. É. E de fato é isso. Dentro do negócio, né, a gente vê a diferença que é quando você tem uma mulher dentro da operação para poder gerenciar processos ou fazer rodar até rotinas de tarefas e tudo mais. E é uma coisa que tem que, de fato, ser tratada como normal, né? Como eu falei, eu não gosto de falar porque parece que a gente, toda vez que fala, divide Sim. de novo essa situação, mas é algo que, de fato, às vezes precisa ser martelado, porque ainda Sim. tem os caras que são cabeça dura, às vezes tem algumas mulheres também que são cabeça dura, Isso. que põe na cabeça esse estigma, eu sou mulher e o homem não presta, escambau. Eu acho que Sim. não é bem esse caminho, mas a gente tem que, de fato, se unir, se contribuir para poder fazer o negócio crescer. Me diz uma coisa, quais são os maiores desafios que vocês já passaram assim nesses anos aí de hamburgueria? Qual foi a coisa mais louca que já aconteceu? Eu acho que os maiores desafios foi o início, realmente com pouca estrutura, né? Uhum. A gente passava muito tempo na hamburgueria, assim, coisa de 10 da manhã às 3 da manhã, assim, Uau. era uma rotina bem pegada, porque a gente tava num lugar pequeno, não tinha lugar nem para lavar a louça, então a gente ficava até mais tarde lavando a louça depois que acabava. Então esse começo foi muito difícil. Eu acho que também o começo, para mim, foi muito difícil, com 21 anos, estar em posição de liderança. Quando não tinha preparação para isso, né? O colégio não prepara a gente para Sim, isso. sim. Né? O colégio vai lá dar disciplina matemática, português ali, só que a liderança, ela tu aprende, acaba que eu tive que aprender na prática, né? E isso foi bem custoso, assim, para mim. Eu tive um burnout em 2021, né? Porque em 2020 aconteceu isso também. O pai sofreu um acidente. E daí ele fraturou a tíbia e a fíbia exposta. Nossa. E para uma pessoa normal era um ano de recuperação. Para uma pessoa obesa e pré-diabética, Meu Ficou Deus. 2 anos. 2 anos O em que esse casa. homem aprontou, gente? Foi andar de quadriciclo. Depois, Tinha que depois ser. Porque de homens vivem andar, menos. Por que homens vivem menos, né? Mas A em gente... 5 minutos que ele subiu no quadriciclo, ele assim caiu. Olha, em questão de 10 minutos aconteceu E isso daí, aí. Opa. pandemia. Me deu um negócio agora. Que eu saltei de paraquedas para montar um hambúrguer. Me deu uma agonia agora, já pensou? Era começo da pandemia. Eu acho que fazia 10 dias que tava tudo fechado. Nossa. Então, E o assim, risco, né? Que até além, por ser diabético, né? então, além de tudo, a gente ficou sem ele no período Que mais bombou o que negócio, mais né? Mas bombou o vamos. negócio, Como né? é que foi a adaptação de vocês? Vocês já faziam delivery, Já. mas você teve muita dificuldade para suprir, né? Porque bombou todo mundo, né? Sim. Da alimentação deu aquele boom, ninguém saía de casa, era aquela correria, aquela coisa. Vocês conseguiram se adaptar bem? Teve dificuldade? A gente conseguiu se adaptar. A gente correu atrás daí comprar equipamento, né? Foi ali que a gente adquiriu aqueles conservadores de proteína, enfim. Uhum. Mas foi um percurso, e sem ele, né? Então, o que 4 faziam, agora a gente tava fazendo em 3. Então, eu tive que assumir essa parte da cozinha, de liderar, e tanto é que em 2021 eu tenho um burnout, né? Eu tive um burnout que eu acabei descobrindo eu fui no psiquiatra porque eu queria um remédio para dormir, que eu não tava conseguindo dormir. Nossa. Até é interessante falar, tentar as pessoas, porque às vezes a gente tem sintomas que
eu não tinha sintomas Não tão psicológicos. visíveis, né? Eu tinha sintomas físicos, né? Eu tinha contratura muscular toda hora, né? Então eu ficava com o braço travado, eu tinha dor de cabeça e eu não conseguia dormir. Esses os sintomas que eu tinha. Um pouco de irritabilidade, Ansiedade, né? ansiedade e tal. Aí fui no médico e tal, pedi preciso de um remédio pra dormir, porque eu preciso render mais. Ele falou, não, peraí, né, como acontece, qual é a tua rotina, com o que tu trabalha. E eu falei, de manhã eu faço, na época eu fazia marketing, né, postava as coisas e tudo mais, de tarde eu vou pra hamburgueria, que hora? 2 horas da tarde. Que hora que tu sai? Eu tô saindo 10h30. E daí ele falou, tá, e qual que é o problema? Não, eu quero render mais, porque uma vez nós ficava até 3 da manhã. Como é que agora eu não consigo? Então foi sabe, uma luta para passar, porque aí eu tinha, na época, eu só conseguia ver o que eu não estava fazendo. Tudo que eu estava fazendo, eu pensava, bom, se eu normalmente trabalhava 15 horas, agora que eu trabalho 10, tô A sendo gente se preguiçosa. cobra. A gente se cobra muito. Então, isso é uma questão bem importante, porque, querendo ou não, se a gente não tá bem, a gente não consegue crescer o negócio, a gente não Sim. consegue dar um lugar legal para os funcionários, né? E acaba o rendimento adoecendo. como um todo cai, né? Se você Exatamente. analisar, e a gente... É uma coisa até que eu tenho praticado muito, tentando equilibrar o tempo de qualidade de vida. E a gente sabe que a nossa vida é uma correria, principalmente, você vai pegar a semana agora, semana de feira, é uma loucura. Eu já avisei em casa que eu vou sair, ninguém vai me ver, eu vou chegar, ninguém vai me ver, essa coisa louca, mas são pontuais. Só que, Ela falou do desafio ali, né? Mas esqueceu de falar de um dos desafios. Nós começamos e o pessoal começou a reclamar que chegava frio, Teve isso. o Ah. delivery. Esse foi um dos desafios também bem grande porque para a nós gente- enfrentar. Porque a gente Que- tava numa cidade bem fria, né? Então a gente teve que sim, adaptar isso verdade. tudo. E aí, qual foi a solução que vocês acharam para isso? Hoje em dia a gente usa. Papel térmico, A gente usa, na verdade, a gente começou com o papel térmico. Uhum. acoplado. Depois a gente voltou pro acoplado, porque a gente comprou um forno. O pessoal compra aquele da Middleby, que é 30 mil reais, né? Uhum. Só que a gente descobriu que o da Prática, o finisher da Prática, de uns 5 mil reais, faz a mesma coisa. Tá. E aí a gente usa ele. Você prepara o burger, deixa lá, Embala, deixa coloca lá no forno, vai pro delivery. É absurdo, assim. Quando a gente descobriu que ele fazia a mesma coisa, porque o pai tinha comprado ele pra outras coisas, pra finalizar uns pratos, porque a gente também tem. Faz filé. A gente tá indo pra essa área mais diner, assim, né? A gente Uhum. não é só hamburgueria. E aí o pai tinha finalizado um prato de salmão. Ele falou, por que a gente não tenta colocar um hambúrguer, né? Então ele não murcha a salada. É Caraca. impressionante, eu mandei no grupo das gurias. E elas falaram, Mari, se a prática começar a vender esse forno, Já pede um patrocínio logo para poder. patrocínio prática. Mas Legal. Você falou que vocês fazem defumação também, né? sim. Como é que é a pegada da defumação? Como é que começou esse negócio de defumar? E foi influência das meninas ou vocês viram em algum então- É evento? outra correria, né? Então, eu digo que eu não tenho paciência para nada na vida, só para Uhum. defumar. Eu já tinha essa pira por defumação. E uns 2 meses antes de acontecer um fato, eu queria colocar coisa de defumação, o pai não estava muito afim, e a mãe falou para mim, entrega pro universo, o que tiver que ser, vai ser. Defumar aí o universo. Aí fomos pro Florescer, número 1, Aham. lá no Florescer, sorteio de brinde, chegou no último dia, o pessoal tá falando, gente, alguém não achou um brinde. Tá, e daí era pra olhar embaixo das cadeiras. Eu já tinha olhado 200 vezes. Nós Eu falei, olhamos. eu vou olhar de novo só por descargo de consciência. Achei, tinha ganhado o Art Mill Experience. Mentira. Era pra ser, né? Ganhei o Art Mill Experience. Inveja de ir no Florescer para ganhar um desse, hein? Ganhei. E daí ia acontecer na mesma semana. Só que eu não consegui trocar o voo. Eu falei, putz, é um sinal do universo que não é, tem isso aqui, mas não é pra ti.
Aí o Felipe da Artmil respondeu a Mandinha e falou bem assim: não, pode deixar pra vir no próximo, não precisa sortear de novo. Aí eu fui no próximo que teve. Eu fui em 2023 e aí fui pra lá, cheguei lá no curso só homem, né? Eu falei, bah, eu não tenho nenhuma companhia, tava bem tímida assim. Falei, quer saber, não gosto de ficar parada, não tem ninguém pra conversar, vou começar a ajudar os caras. Aí fui lá, cortava uma salsinha pra um, descascava uma cebola pra outro, porque eles vão fazendo Uhum. durante o curso, né? Ah, ele conhecia o Penhoca, conhecia o Bitelo, conhecia o Chicata. E aí, todo mundo falando pra mim, não, mas pra tu aprender, tu tem que ir pros festivais. Tem que ir pros festivais. Aí comecei a ir fui primeiro de voluntário pro Bitelo, depois fui pro Tenente também. E aí comecei a ir nos festivais. Comecei a ir e me apaixonei, né? É outra Comecei a pegada. E eu treinar. acompanhando ela, né? Ela Sempre. foi em alguns festivais também. Me apaixonei, fiz o curso, me apaixonei e comprei o 839, né? Aí já Tô querendo também. comecei Alô, a. Artmil. Oi, Ortimil. Comecei a treinar nele. Aí coloquei pulê de pork. Não, o Bitelo falou assim pra mim: faz o seguinte, não começa por brisket. O que que eu fiz? Começou pelo. Comecei pelo brisket, estraguei uns brisket. Aí falei, não, vamos do começo também. Aí comecei a fazer as asinhas. Depois fiz o poulet de pork, daí coloquei ele especial. Aí bombou esse especial, ok. Só que a minha pira, assim. Depois foi até bom o poulet de porco, porque a minha pira por defumação é o porco, assim, eu gosto muito. Aí fui pras costelinhas, comecei a treinar lá, Nossa, tá nem bom. as costelinhas. E aí, ano passado, eu coloquei de especial, porque a gente tem um evento lá na nossa cidade que acontece durante um mês, que é o Degusta Amaral. E eu coloquei como especial, mas era só terça, quarta e quinta. Nos Uhum. outros dias eu não fazia. E eu com 839. Deu ruim, né? Deu ruim, eu passava 18 horas na Que frente do... Sem delícia. dormir. 3 levas eu tinha que fazer uma atrás da outra, assim. Meu Deus. Loucura. Por que arruma a gente quando é novo arruma uns problemas pra cabeça? Quinta-feira, quinta-feira, chegou eu fazer 70 porções de costelinha. 70. E eu falei, cara, ainda. E as pessoas, por que não tem na sexta e no sábado? Cara, eu não dormia. Eu passei um mês durante a semana dormindo 2 horas por noite. Loucuras. E não era nem a falta do sono, né? Porque não dá pra dormir Porque mesmo. assim, tu conta 18 horas defumando, aí mais 4 horas do serviço da hamburgueria, Uhum. e adiciona aí mais 1 hora, 2 pra mim limpar e Sim, temperar, organizar e, tudo. enfim. Então eu Tava dormi. igual o Itaú, 30 horas trabalhando. Exatamente. Como é que é pra senhora? Posso chamar de senhora, assim, de senhorita, Ah, como como quiser, quiser. Como é que é a senhora. senhora trabalhar com a filha? É bom, é um desafio, né? Porque a juventude pensa diferente da gente, né? Uhum. Mas assim, ó, eu sou 5 anos mais velha que o meu esposo. Uhum. Só que eu acompanho mais as ideias dela do que ele, sabe? Ela consegue, nós conseguimos se conciliar, nós duas aqui, Uhum. se achar, sabe? Melhor, É assim. melhor do que ele, né? Então, para mim é um aprendizado, porque eu gostei de tudo que eu fiz junto com ela, eu fui para esses eventos aí, trabalhei, eu gostei, É legal sabe? estar junto, né? Porque na nossa juventude, né, eu já tenho 60 anos, né? Então na minha juventude era diferente. Os jovens não faziam esse tipo de coisa, não Uhum. corriam atrás disso. Eu acho que a gente era muito reprimido, né? E os Sim. pais não deixavam a gente sair para fora para ir aprender alguma coisa. Então eu admiro muito eles agora que correm atrás, que querem aprender alguma coisa, né? Então a gente se dá bem. Viu? Viu? Que Eu isso, admiro hein? Tá ela com moral com a mamãe. porque a hamburgueria, querendo ou não, ela tá viva pelas ideias dela também, Uhum. mais pelas ideias dela. O meu marido é muito bom na cozinha, mas as ideias dela, a visão dela é melhor
do que as nossas, né? Que nós estamos muito Mas parados no dá tempo. muito conselho bom também, não dá? É, com Ah, certeza. Eu não. fiquei sem palavras. E tem coisas que a gente aconselha o filho assim, não é que a gente esteja certa, né? Mas eventos, por exemplo, quando ela pensou em fazer o evento do aniversário, Uhum. confesso que eu fiquei tremendo na base, sabe? Porque era uma primeira vez dela. E na minha cabeça eu já estava enxergando que isso ia ser uma coisa grande. E eu tinha medo dela não conseguir trabalhar em cima disso, fazendo alguma coisa, um trabalho bom, né? Eu ficava preocupada, né? Tinha que lidar com várias coisas, fornecedores, com Patrocinador. patrocinadores, várias coisas, né? E ela se deu super bem, assim, a coisa fluiu de um jeito A sensação é de dever legal. cumprido, né? Ver É, a filha comandando que aí se as tu vê o coisas, vídeo, não fazendo. sei se tu já viu, do evento, né? Mas saiu uma coisa bem legal, bem bom. Então eu acho que ela tem umas ideias muito visionárias. Ela é visionária, ela Uhum. enxerga além daquilo, né? Então vamos entregar isso aí nas mãos dela. O marketing fica nas mãos E dela. agora, devolvendo a pergunta, como é que é trabalhar com a mãe? Ah, eu acho que, assim, nunca imaginei. Vai fazer ela chorar, não, hein? Não, Nunca imaginei, porque antes da hamburgueria eu tava indo pra uma área, pra engenharia, enfim. Mas é incrível, né? Trabalhar com a família. Eu acho que tem, com certeza, seus desafios. Mas eu disse no vídeo do evento, inclusive, que o Potatoes ele uniu a nossa família. Nossa família não parava a almoçar junta antes do Potatoes, né? Então, isso, o Potatoes deu pra mim essa união que antes a gente não tinha tanta como a gente tem agora. Por mais que, com certeza, em todo negócio, quando a gente tem sócios, né, a gente tem os desentendimentos, um que preza mais por isso, o outro por aquilo, mas eu acho que, cara, até uma pessoa comentou na nossa invasão do Fabrício, a família é a instituição mais poderosa que existe. Sabe? Então eu me considero hoje sortuda, tanto de trabalhar com ela, quanto de trabalhar com meu irmão, com a minha família, porque eu não estou fazendo só por mim, dar aquele gás ainda maior, sabe, para te Sim, crescer o sim. negócio, porque tu tá trabalhando para tua família, porque a tua família tá ali, sabe? não tem nada a ver o que eu vou falar agora. Alguma coisinha que ela fez quando era criança e que eu percebi que ela ia muito longe. Ela parou o centro da cidade com uma apresentação dos rebeldes. Corre. Não, Ela isso, parou Ela a é cidade. rebelde. eu era assim, ó, eu era uma criança. A mãe tem várias histórias dessas. Que eu Hum. convencia todas as crianças da rua, falavam, ah, vamos brincar disso. Eu chegava e falava, não, a gente vai brincar daquilo, por isso, isso e isso. E todo mundo, ok. Vai embora. Iam brincar. E essa vez ali eu convenci um adulto a colocar o CD que eu queria no carnaval de rua da cidade. Então, por Meu isso que ela diz, Deus. por isso que ela diz isso. E eu tinha o quê? Uns 10 anos. Daí eles queriam fechar porque tinha os brinquedos infláveis Uhum. nesse carnaval. E as crianças não tinham jeito de sair desses brinquedos. E os organizadores queriam terminar com aquilo ali, não adiantava, não tinha o que fizesse. É sair, Falei, arrumou um negócio. bota nós no palco. Bota ele no palco, pronto. 10 anos, bota nós no palco. Ela Ai, escondeu um CD embaixo da blusa é, para o meu marido não ver. Ela escondeu para ir no carnaval, porque ela tinha medo que ele fosse dizer alguma coisa. Ela Uhum. escondeu o CD dos Rebeldes embaixo da blusa e foi até lá e fez tudo isso aí. E botou o cara pra tocar rebelde lá. e eu montei uma bandinha ali na. Montei cada. Ó, Meu você é esse, Deus. você é aquele. Todas as crianças saíram dos brinquedos. Vamos Eles, ensaiar 2 minutos até aqui atrás do palco. Já é. eles conseguiram fechar tudo, fazer tudo que tinha que fazer por causa dele. Agora, pergunta pra senhora. Se errar o pedido, fica de castigo ou não fica? É mais fácil eu errar do Gente, que ela. ó, eu queria agradecer demais por vocês terem vindo aqui bater esse papo. Foi muito bacana a gente poder conhecer um pouquinho dessa história. Eu sou o cara
da família, eu gosto dessas coisas de... Putz, meu sonho era... Meu pai, ele mora no Nordeste e meu desejo era que ele tivesse aqui pertinho para fazer algumas coisas com ele. Mas é muito legal essa coisa do trabalho em família, de poder ter... A gente sabe que tem as loucuras do dia a dia, mas no final das contas, no final do dia, no final do mês, no final do ano, quantas e quantas e quantas memórias vocês estão construindo, e isso vai passar de geração em geração, é um legado da família, de fato. Sim. E que vocês continuem firmes aí, levando isso adiante. Só tem um desafio que ainda estamos, Hum, o desafio de nós sair da produção, né? uhum. Sair da produção, porque nós não conseguimos largar a produção. Mas Nós não já larga estamos porque lá. não consegue mesmo ou porque não quer? Ah, Agora não. a pergunta-chave. Pergunta-chave. Não, a gente, assim, eu gosto muito de cozinha, né? O meu objetivo, na real, é tirar eles, né? Os dois, Uhum. que eles consigam viver mais confortáveis agora com seus 60 anos. Mas eu gosto da cozinha, sabe? Eu gosto daquela loucura. Eu posso sair quando eu quero, só que Uhum. gosto de estar Gosta lá, de estar sabe? lá. E ó, olha que louco, a gente teve a... É que eu gosto também. Você conhece a Érica da WST Burger? Sim, eu acho que ela tá no Ela, grupo das meninas também. ela teve aqui, e aí ela falou uma parada que foi uma explosão, assim, na minha mente. Porque a gente falou aqui, né, sobre as regras, o que é o certo, o que vivem falando que é o certo. E aí se vende muito essa cultura do... Ah, você tem que abrir uma loja a mais, você tem que expandir, você tem que sair da operação, você tem que ter várias lojas, tem que ter franquia e tal. Aí ela falou, cara, mas eu não quero sair da minha loja. Eu gosto de estar Eu lá. gosto de estar lá, eu gosto do que eu faço todos os dias. E aí ela falou isso, cara, por que que eu tenho que sair da minha operação? Fala aí, vamos raciocinar por quê? Eu gosto de fazer o que eu gosto e não tem nada de errado nisso. E aí eu falei, caraca, eu fiquei pensando. Eu tô umas 2 semanas, acho que Sim. faz umas 2 semanas que ela gravou com a gente. E eu tô umas 2 semanas pensando nisso. Eu falei, cara, que negócio profundo. Eu vou te dizer, quando aconteceu tudo isso, do pai se acidentar, pensa, minha irmã, a gente é uma família de 5, né? Eu tenho mais uma irmã, mas a minha irmã não tá na hamburgueria. Quando começou a hamburgueria, eu larguei a faculdade, larguei o que eu tava fazendo engenharia na época, pra ajudar eles, né? O início foi pra ajudar eles. E depois a minha irmã passou na faculdade de medicina e a gente precisava que a hamburgueria desse certo porque a gente tinha um compromisso de pagar aquela faculdade. Então, ali, quando o pai se acidentou, eu me inseri mais ainda pra dentro do negócio. Aí eu conto que eu tava muito desiludida na época, não, até por isso que me deu o burnout, eu acredito. E eu falei, poxa, eu não quero estar aqui pensando em não estar aqui. Tipo, eu não quero colocar esse peso em cima da minha irmã. Olha lá, minha irmã, meu irmão, fazendo o que eles não querem fazer pra me colocar, né, Uhum. realizar meu sonho. E você está lá realizando o sonho de outra pessoa. E, tipo, o quão frustrante é isso para um jovem de 21 anos, né, 22 anos. Então, ok, eu falei, bom, eu não quero isso. Eu não quero esse peso em cima dela. Eu não quero isso pra mim. Não quero permitir me amargurar por conta disso. Falei, cara, eu vou encontrar um jeito de gostar disso. Né? Eu vou achar um propósito assim, aqui pra mim levar isso aí pra frente. E aí foi que eu comecei a encontrar propósito e hoje eu amo estar lá. Então, eu não acho também certo a gente. Tá, beleza, tu quer ter uma operação pra te deixar, tu ter várias lojas, enfim, respeito também. Mas eu acho que às vezes a gente tem que entender que nem sempre os nossos planos de Uhum. adolescente, os nossos planos lá da escola, eles são o nosso propósito real. Daqui a pouco o teu Isso aí. propósito real é ficar lá dentro, é servir as pessoas. Então, hoje eu não vejo um problema de sair de lá, sinceramente. Eu gosto, com certeza, de ter a possibilidade de sair, porque eu sou o melhor no estratégico, mas eu gosto de estar lá.
né? E se eu não gostasse de estar lá, que mensagem que eu tô passando também para os meus funcionários, Sim, sim. né? Eu acho que é importante assim, ó, existem perfis de empreendedores e de diversas formas, cada um tem o seu perfil, a sua característica, e tá tudo bem se eu quiser ter uma rede de 100 lojas e só gerenciar isso, se eu fizer da melhor forma e tratar todo mundo com respeito e dignidade, tá tudo ok, der as condições de trabalho ideal para todo mundo ok. E tá tudo bem também se eu quiser ser o cara que tá lá na cozinha todo dia, cozinhando, Quero fazendo os ser preparos. cozinheiro. Cara, E Porque se tá tu tudo não tem um bem. problema de saúde, quando começa os problemas de saúde, daí fica É, mais. se você não gosta também, ok. É, Se você vê que você não gosta, ok. Mas eu acho que, assim, desde a minha época de escola, eu acho que o mundo, como um todo, foi colocando na cabeça das pessoas que, ai, você só é alguém digno de respeito, de admiração, se você é o CEO da empresa, se você é um engenheiro, Uhum, se você é uhum. médico. Cara, E no final da conta, somos todos mundo iguais. Velho. somos todos iguais. O CEO da empresa, se ele passa mal, é a enfermeira que vai cuidar dele. Exatamente. E assim, o que tem de errado em É, ser o cozinheiro, sim, né? Em sim, sim. estar na cozinha. Todo mundo, eu acho que tem o seu papel e a sua função na sociedade, né? E de fato, a gente tem vivido muito isso. A demonstração e o incentivo a você de fato descobrir o que você tem paixão de fazer e fazer, independente do nível que isso seja, né? Tem gente que sonha em ter uma grande companhia, tem gente que sonha em ter um restaurantezinho na beira da praia, Sim, curtir a praia todo dia, pescar um peixe, é. fazer, atender bem as pessoas, cuidar de gente. Então tem muito essa pegada. sim. Eu acho que o que não vale é impor as coisas, né? Tipo, O falar, é que é só isso certo, o que aqui é que é errado. válido. Não, você tem que fazer você tem que usar o pão baixo, número 3 não sei o que, não sei o que lá. Cara, não é. Se E você tá bem fazendo o que você faz, tá tranquilo. eu acho que é como a gente falou no começo, ser autêntico, né? Sim, sim. Ser verdadeiro, ser você mesmo. Então, assim, gosta de estar na operação? Cara, isso não é demérito. Estar na operação, acho que é. Às vezes eu acho que é bonito, sabe? Uhum. Quando. Porque hoje em dia tá tanto se pregando que. Ai, não. Né, a gente tem esse boom, assim, das pessoas não quererem mais ser CLT, das pessoas não quererem trabalhar nesses pontos que. Por que que elas não querem trabalhar? Porque foi por tantos anos desvalorizado esses trabalhos que as pessoas cansaram, né? O cozinheiro foi desvalorizado por anos, assim, não, vamos todo mundo ser médico, todo mundo ser engenheiro, todo mundo ser advogado, porque isso não é profissão digna, né? O sistema educacional, eu acredito que passou isso para as pessoas, sabe? Então, hoje eu vejo que, cara, o meu propósito ali dentro, para mim, está muito bem definido. Eu quero que o Potreiro seja um lugar para as pessoas se divertirem, se encontrarem, mas eu quero também ser um exemplo de que, cara, você é feliz sendo cozinheiro, Sim, entendeu? sim, sim. Sendo dono de negócio, sendo cozinheiro, sendo motoboy. A gente tem um menino na nossa equipe que, cara, ele nasceu para ser garçom. Ele tem 19, 20 anos. E quando ele iria descobrir isso, ele mesmo ama os meus amigos donos de hamburgueria quando vão pra minha hamburgueria, falam, o que tu faz com esse cara que ele atende a gente sorrindo e feliz? Eu nunca vi um funcionário tão feliz na minha vida. Legal. Ah, tudo que tu Falei, faz com amor. cara, ele É, faz as coisas com amor, é por isso que ele é isso. É se feliz. deixar de viver aquilo que você gosta, né? De fato. Bom, meninas, obrigado pela visita. É uma honra receber de fato vocês aqui. Com certeza o que a gente conversou aqui vai inspirar uma galera até para você que tá aí em casa, velho. Volta lá no comecinho, assiste tudo de novo, presta atenção nos detalhes das coisas que foram faladas aqui. Você falou uma parada no começo aqui, que é legal do podcast, abrir espaço para pessoas pequenas e tal. Ninguém aqui é pequeno. Todo mundo é igual, nós somos as mesmas pessoas, nós sangramos do mesmo jeito. E nós lutamos todos os dias para conquistar os nossos sonhos, nossos objetivos, e isso é fora da curva. Quantas e quantas e quantas pessoas simplesmente não sentam e É, desistem todos os dias. Então, assim, para mim, quando eu criei o Burger no Papo, eu falei, cara, eu preciso dar voz para essa galera porque eles são gigantes e às vezes eles precisam ouvir que eles são gigantes. E aí a gente batalha muito,
A gente briga muito para ter um lugar foda, para receber. Vocês ainda não foram recebidas da forma como eu gostaria, mas já estão convidadas. Em breve a gente vai estar com o estúdio pronto. E a gente vai fazer uma festa de inauguração. E aí vocês vão ter uma recepção de encantador de clientes, né? De fato, aquela coisa de receber com carinho, com cuidado, com atenção, porque essa é a nossa vontade, né? E aí a gente brinca, a gente tem um presente, tem um mimo, tem um cuidado, porque a gente sabe o quanto é pesado lá na ponta, o quanto é correria, o quanto é uma luta gigante, mas o valor disso é muito grande. Vocês estão construindo a família de vocês, vocês mantêm a família de vocês, você mantém e giram a economia da cidade de vocês e outras famílias. Isso é muito importante. Então vocês não são pequenos, ninguém que vem aqui é pequeno, todo mundo é gigante, dentro da sua proporção, dentro do seu entendimento, e com certeza vai ter uma galera ali assistindo que vai tirar muito conhecimento daqui, vai tirar muito exemplo daqui. Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada mesmo. E não pode faltar, né? Tem presentinho, lógico. Presentinho obrigada, aqui pra vocês. E aí, vai ficar com quem o presente? Ó, vai dar briga. Vamos Depois... Bom, deixa aí o Instagram pra galera que quiser conhecer. Então é Potatoes Burger. Certo. Sem o U no burger. E Nani Dates, o meu. Tá. Como é que funciona lá? De que dia? A gente trabalha de terça a domingo. Somente à noite, das 18h30 até as 22h30. Certo. Quem quiser ir, onde é? É na Avenida Barão do Rio Branco, 1328, subsolo. A gente é um porãozinho do Batman. Legal. Tu quer falar sobre tem o evento, é verdade. Bom, bem lembrado. Tá vendo? Se não fosse a Fátima aqui. O que é a pegada do evento aí? Só pra gente resumir aqui. Cara, a pegada do evento é que eu fui em milhões de festivais por conta do barbecue. E eu falei, isso precisa existir na minha cidade. Eu preciso dar isso ao meu cliente. Então, eu tava pirada em fazer um evento, queria fazer aniversário já há muito tempo. Ele é como se fosse um Frankenstein, ele é tipo os eventos de churrasco, com a inspiração dos eventos de churrasco, tem a Holy, que a Holy faz aquela festa sempre na rua, outra inspiração, e juntei tudo e fiz o evento. É um evento open bar, open food, que tem absolutamente tudo, até tatuagem. Assim, foi uma loucura, contou com mais de 700 pessoas, o último. A meta era 1.000, mas era um desafio, porque a minha cidade nunca tinha vivenciado um evento como eu queria fazer. Mas foi muito legal. A gente teve o reconhecimento do PHP ali também, do prêmio do Hambúrguer Perfeito. Porque depois eu descobri que foi um dos maiores eventos de hambúrguer do Brasil. Né? Eu não tinha essa dimensão antes e que eu fiz construir por 6 meses, de segunda a segunda, praticamente sozinha. Eu tive algumas ajudas no final, assim, para organizar o espaço, mas assim, marketing, toda a mente, tipo a camiseta que ela tá, até a identidade visual fui eu que desenhei e fiz. Assim, por causa que o meu pai falou, cara, tu é louca. Direto ele me fala, tu é maluca. Ele não é de se arriscar, né? Ele não é de arriscar, eu sou do arriscar, né? E aí ele falou, você é maluca? E eu falei, não, mas eu vou fazer. Mas eu não tinha verba pra fazer, porque o meu irmão é do financeiro, tipo, não tem pra isso. Então se vira ali. Eu falei, não, mas eu vou fazer. E eu sou assim, quando eu coloco uma coisa na minha cabeça, eu faço. E eu queria fazer há muito tempo e tava só passando. Quando que rola a próxima edição? Abril. Abril do ano que vem? Isso. Abril do ano que vem teremos, provavelmente, bem maior. Porque eu sempre escalo bastante. Se me convidar, eu vou. Quando ela diz que vai ser grande. Vai ser grande, né? Se me convidar, eu vou. Vai se tornar tradicional. Eu cansei das ameaças dos meus clientes. Faz de novo. É isso aí. Bom, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. É legal essa parada do evento. Faça mesmo. A gente conversou com os caras aqui, que inclusive vão estar lá na feira amanhã. E daqui de Francisco Morato, não tinha uma difusão assim tão grande do burger. E aí se juntou 3 caras, eles resolveram fazer um evento e começou a gerar um barulho. Isso é legal, movimenta a economia, movimenta a galera.
e traz identidade E de eu só vocês, né? comecei esse evento por conta dos meus amigos, né? Uhum. Lá do Sul, até agradecer eles aqui. O Luiz da Vacaro, o Michel da Selvagem, o Matheus da Serrano Burger e o Matheus da Rango. Ele começou com eles. Eu chamei eles para um aniversário, a gente fez o primeiro e eles sempre me apoiaram e a gente tem uma amizade muito forte. Então, daí que surgiu o Potatoes and Friends, né? E daí esse último que teve só foi uma coisa ainda maior, mas eles estiveram presentes e eu nunca poderia ter feito o evento sem o apoio deles, porque gera muitos custos, enfim. Sim, sim. E então essa Que vem o união, próximo, assim, né? E que vem o próximo, que né? vem E o eu acho que vai dar certo, sabe? Vai. Se já rolou uma vez, se Já já, rolou uma vez já o rolou, pessoal já ajudar. aconteceu, já deu esse movimento todo, com certeza. Eu acho que já gerou até expectativa para a próxima edição. A galera deve estar ansiosa esperando. Bom, se você ainda não nos segue nas redes sociais, vai lá, @Burro no Papo em todas as redes sociais. Aqui no nosso querido YouTube, ativa as notificações. Mano, eu tô gaguejando muito, velho. Tem um parceiro que tá fazendo um negócio aqui que ele dá umas gaguejadas aí de tanto conversar com ele. Eu tô dando umas gaguejadas também. Ative as notificações, compartilha e curte esse episódio. Compartilha para geral conhecer a história de mãe e filha que empreendem junto em família, logicamente, né? Dá umas brigadas com o irmão para ele soltar mais verba pro próximo evento. Valeu, galera. A gente fica por aqui e até a próxima.